Cuidado! Está havendo um falso reavivamento dentro da igreja adventista. Fique atento e não seja enganado. Temos mais a temer de dentro do que de fora, alertou Ellen White. Os adventistas do sétimo dia aguardam o cumprimento da profecia de que haverá um tempo de reforma e reavivamento dentro da igreja. E então todos serão cheios do Espírito e sairão a proclamar a última mensagem de advertência ao mundo para que Jesus retorne. Mas o que nem todos sabem é que antes do verdadeiro sempre vem o falso. Antes mesmo de Jesus, durante o período do Segundo Templo, outros líderes surgiram com reivindicações messiânicas. Por exemplo, Judas, o Galileu, fundou um movimento de resistência contra o domínio romano no primeiro século antes de Cristo. Ele também é mencionado em Atos 5, verso 37. Esses falsos messias eram frequentemente líderes carismáticos que atraíam seguidores descontentes com a ocupação romana e as injustiças sociais da época. No entanto, todos eles acabaram falhando em cumprir as expectativas messiânicas e foram derrotados por forças externas. Esses eventos históricos provavelmente moldaram o contexto em que Jesus surgiu, contribuindo para a compreensão e as expectativas messiânicas que permeavam a sociedade judaica na época. Temos que lembrar também da profecia do apóstolo Paulo, que previa o homem do pecado filho da perdição se assentando no templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, segunda carta aos Tessalonicenses capítulo 2. Nos dias que antecedem o retorno de Cristo, não é diferente. O engano não está somente no mundo gospel aí fora, mas dentro da igreja que se intitula Igreja de Deus, que guarda os seus mandamentos. Os cultos sensacionalistas, com pregadores eloquentes, orações e músicas entusiastas, mexem com as emoções e as pessoas saem da igreja como se tivessem realmente encontrado com o divino. Porém, quando o efeito coaching da reunião termina, a vida frívola e mundana permanece a mesma, foi um falso dom do Espírito. Você acha que estou errado e que jamais isso ocorreria dentro da igreja adventista? Você está plenamente enganado. Até Ellen White tinha que lutar contra isso e coisa pior, como pessoas falando em línguas estranhas, por exemplo. Olha o que o êxtase emocional pode fazer. Um culto onde realmente a presença de Deus está não é um culto ruidoso, com música barulhenta e êxtase emocional, mas um culto onde a palavra de Deus é pregada, chamando a atenção para a necessidade de mudança, confissão e abandono do pecado. Veja o que diz a mensageira do Senhor. Algumas pessoas não se satisfazem com uma reunião, a menos que experimentem momentos de poder e de alegria. Esforçam-se por isso, e chegam a uma confusão dos sentimentos. A influência dessas reuniões, porém, não é benéfica. Ao passar o auge do sentimento, essas pessoas emergem mais fundo que antes da reunião, pois sua satisfação não proveio da devida fonte. As mais proveitosas reuniões para o bem espiritual são as que se caracterizam pela solenidade e o profundo exame do coração, cada um procurando conhecer-se a si mesmo e, com sinceridade e profunda humildade, buscando aprender de Cristo. Há muitos espíritos desassossegados que não se submeterão à disciplina, ao sistema e à ordem. Julgam que sua liberdade seria restringida, caso tivessem de pôr de parte o juízo próprio e submeterem-se ao das pessoas de mais experiência. Não haverá progresso na obra de Deus, a menos que haja disposição para se submeterem à ordem, e expelirem de suas reuniões o espírito negligente e desordenado de fanatismo. As impressões e os sentimentos não são seguras provas de que uma pessoa esteja sendo dirigida pelo Senhor. Se não estivermos apercebidos, Satanás dará sentimentos e impressões. Estes não são guias seguros. Todos se devem familiarizar plenamente com as provas de nossa fé, e a grande preocupação deve ser adornarem sua profissão de fé, e produzirem frutos para a glória de Deus. Ninguém deve tomar uma direção que o leve a se tornar aborrecível aos que não são membros da igreja. Devemos ser castos, modestos e elevados na conversação, bem como irrepreensíveis na vida. Um espírito frívolo, gracejador, negligente, deve ser censurado. Não é nenhum indício de ter a graça de Deus no coração, uma pessoa falar e orar eloquentemente nas reuniões, e depois entregar-se a uma descuidosa e rude maneira de falar e agir, quando lá fora. Tais pessoas são mesquinhos representantes de nossa fé, são um obstáculo para a causa de Deus.
A estranha mistura de ideias entre os professos observadores do sábado. Alguns não se acham em harmonia com o corpo da igreja, e conquanto continuem a ocupar a posição que têm agora, serão sujeitos às tentações de Satanás, e afetados pelo fanatismo e o espírito do erro. Alguns nutrem ideias fantasiosas, que lhes cegam os olhos para pontos importantes e vitais da verdade, levando-os a colocarem suas próprias e fantasiosas deduções no mesmo nível que a verdade vital. A aparência dessas pessoas, e o espírito que as acompanha, faz o sábado que elas professam muito objetável aos não-adventistas sensatos. Seria muito melhor para o progresso e êxito da terceira mensagem angélica, se essas pessoas deixassem a verdade. Note que hoje em dia chamam de fanático e dissidentes os que repreendem e chamam a atenção do povo para a verdadeira conversão e mudança de vida. Porém, segundo a serva do Senhor, são os que professam uma religião falsa, amparada por um falso êxtase e comportamento que não condizem com a realidade de um cristão verdadeiramente convertido. Portanto, meu amigo, lembre-se sempre, verdadeiros pregadores não são os que te deixam emocionados, porém os que te fazem refletir a respeito de sua vida espiritual e das reais mudanças que pelo poder de Deus devem acontecer para que você esteja preparado para o dia de Deus. Essa é a verdade. Doa a quem possa doer.